Você é uma noiva que sonha com um casamento fora do padrão ou fora da igreja? Então hoje a gente vai te apresentar o trabalho de um celebrante de casamento. Mas antes, se inscreve aqui no canal, curta e compartilhe esse vídeo com suas amigas. Hoje a gente está aqui com a Isabela Nicastro, ela que é do Sem Travas no Coração, essa empresa é celebrante de casamentos, também jornalista, né, Isabela? Sim. E autora do blog Sem Travas no Coração também, né? Como que funcionou? Como que começou esse blog? Então, o blog começou, era Sem Travas na Língua, um blog de relacionamento e comportamento. Eram crônicas leves, tratando de relacionamento e comportamento. E aí, depois de 3 anos, surgiu a Sem Travas no Coração, que é uma empresa de cerimônias personalizadas, celebrante de casamento, e o blog continua dentro do site da empresa, né, com as crônicas, porque daí as noivas também entram, lêem um pouquinho sobre os relacionamentos, tem também a história dos noivos ali, que eu acabo registrando, então unir as duas coisas. A literatura, né? Aproveitando que você comentou do celebrante, explica aqui pra gente a diferença entre celebrante e cerimonial, que a maioria das pessoas ainda confundem. Sim, algumas pessoas confundem cerimonialista e celebrante. Não é a mesma coisa. Cerimonialista é o assessor de casamento, é o que organiza toda a parte, né? Que organiza a decoração, né? Que gerencia essa parte com os fornecedores, né? Que tá à frente ali de toda a organização do casamento. E os horários da cerimônia, até por isso que é o nome, né? Cerimonialista, ó. As entradas, exatamente. O celebrante, ele faz só a parte da cerimônia em si. O texto, ele constrói o texto da cerimônia e vai lá e apresenta. Faz a cerimônia. Mas a parte das entradas, a organização desses horários não é do celebrante. É a parte do texto e a apresentação. É a celebração. A celebração do casamento. Exatamente. Resumindo, o celebrante é aquela pessoa que vai estar no lugar que as pessoas conhecem tradicionalmente como o padre, né? Mas é uma coisa totalmente diferente que a gente vai explicar melhor pra vocês, mas é a pessoa que vai celebrar a união, fazer aquela cerimônia, né? A parte da fala, né? Isso, a parte da fala. Então é como se fosse um padre ou um juiz de paz, mas é um celebrante que daí tem uma outra pegada, né? Uma pegada baseada no amor, na história dos noivos. Sim, porque eu acho valor legal, né? Não tem... Sem valor civil ou religioso, mas é o valor no amor, na essência do casamento. Sim, pra casais como a gente eu tenho um casal. Quando nós casamos. Quando a Tanila casou, né? Você fez assim. Então, é uma coisa legal, porque tem a história do casal envolvida, né? Algo totalmente personalizado. Então, eu lembro que quando a gente casou, a gente procurou realmente um celebrante. Quando a gente casou... E na entrevista eu falei assim, nossa, eu quero que todos os meus convidados lembrem da cerimônia tanto quanto possam lembrar da festa, porque o casamento é a celebração do amor, né? Não é só a festa. Sim, e normalmente ao contrário, as pessoas ficam esperando a festa e a cerimônia acaba sendo meio chata. Então, as cerimônias que são às vezes com muito rituais, uma coisa assim. Sim, a pessoa só lê, então os convidados ficam pensando, eu quero comer. Qual é o horário do jantar? Então ninguém presta atenção. Então uma cerimônia que é uma celebração personalizada, as pessoas se envolvem porque elas sabem a história dos noivos, elas participaram de algum momento especial porque elas estão ali, elas foram convidadas, então elas vão se reconhecer, elas vão se emocionar, então elas vão participar dali. E geralmente não é uma cerimônia muito longa, em torno de uns 35 minutos, isso com as entradas, com tudo, né? Então não é uma coisa que fica assim, enjoativa, que as pessoas querem que acabe logo. Elas realmente se envolvem. Elas se envolvem. A parte das pessoas se envolverem é muito legal. Eu lembro que no meu casamento mesmo, todo mundo chorava. Nossa, muitas pessoas falaram depois da cerimônia, que era o que a gente queria mesmo, né? Foi lindo. Eu repensei o meu casamento, eu revivi muitas coisas. Então é legal, porque tem esse envolvimento mesmo. É muito legal. E às vezes algumas noivas vêm e falam assim, todo mundo perguntou se você era minha amiga, porque você falou tantos detalhes da gente. Eu falei, então, gente, porque realmente as entrevistas que a gente faz é um processo todo antes da cerimônia, né? Eu faço entrevista com os noivos juntos, depois só com a noiva, só com o noivo, com a madrinha, com o padrinho ou com os pais, para saber a história deles também de fora, de uma outra visão. E daí depois eu construo o texto. Então é totalmente assim, pego detalhes, totalmente personalizado com a história. Faz todo um estudo pra conseguir transmitir naquela cerimônia a essência do casal. E é isso que eu admiro no seu trabalho. Eu acho que é muito mais importante para os convidados eles entenderem a história daquele casal, a essência, em todos os detalhes do casamento, ter a personalidade dos dois. E eu acho que a cerimônia é a parte mais importante, né? Exatamente, assim, às vezes as pessoas se preocupam, na decoração eu quero que tenha cor tal, a flor tal, mas na cerimônia, que é uma coisa que deveria ser tão personalizada, porque é a essência, aquilo que vai transmitir, né, a essência do casamento, às vezes não tem uma personalização na cerimônia, né, que deveria ser tão mais importante, né, do que as outras coisas. Então...
As pessoas teriam que se preocupar um pouquinho mais com a cerimônia, né? De ter a cara delas, a essência delas, né? Seja qual for. Às vezes algumas pessoas gostam de ter mais a pegada religiosa, querem casar na igreja, que seja a essência, mas assim, que tenham essa preocupação maior com a cerimônia, né? Sim. O trabalho de celebrante é indicado para casamentos que são feitos fora da igreja, né? Que às vezes o padre não pode acompanhar, pode fora da igreja. Então aí você, mesmo a pessoa tendo a religião padrão dela, você faz uma cerimônia mais direcionada para a religião dela. Isso, para a religião dela. Por exemplo, sábado eu tive um casamento, os noivos eram budistas. Na verdade, a noiva era mais budista, o noivo era católico, mas também tinha essa relação com o budismo. E aí eles tiveram uma coisa diferente, que os votos eles escreveram juntos e leram juntos o mesmo texto. Então daí eu tive que explicar, foi uma coisa diferente. Aí também falei um pouco sobre o budismo. Então assim, tudo isso é personalizado, né? Se a pessoa quiser falar uma outra coisa, tiver um outro aspecto diferenciado. Teve uns outros noivos também que eles querem se presentear durante a cerimônia, dar um presente que signifique um pro outro. Também dá, então tudo é adaptado, tudo é personalizado com o que os noivos querem. Não existe um padrão, tipo de cerimônia, um tipo de celebração. Não é assim, olha, esse é o padrão, esse é o texto, a gente se adapta aqui. Não, a gente se adapta ao que os noivos querem, a história deles, ao o que eles pretendem fazer. E falando em rituais, né, porque a gente vê muito sobre, existem X tipos de rituais, o ritual da areia, o ritual daquilo mais. Também não existe, não é necessário ficar preso a um ritual pronto, né? Você trabalha diferente. Exatamente. Se os noivos quiserem, eu faço, porque assim, é bem isso que eu falei. Se quiserem trocar presentes, a gente faz, né? É o que os noivos quiserem. Mas assim, eu realmente não me prendo a um ritual. Olha, a gente vai fazer a cerimônia das areias porque eu indico isso. Não. Eu não trago uma indicação para os noivos, eu espero deles. A demanda tem que vir deles, porque é a essência deles. Né? Então, na conversa que eu vou sentindo, né, como que é, geralmente o noivo às vezes fala um pouco menos, a noiva fala mais, mas daí quando eu vou entrevistar só o noivo, daí eu já vejo que ele fala bastante. Então, assim, é nesses detalhes que eu vou entendendo a história e vou compreendendo e criando o texto da cerimônia. Legal, muito legal. Eu realmente gosto muito desse conceito e eu recomendo para casais que ou sejam religiosos, mas não querem casar na igreja, então não tem problema. Se você é um casal religioso que quer casar fora, a Isa consegue fazer uma coisa relacionada com a sua religião. Ou casais que não têm uma religião definida, mas querem falar só sobre o amor, então também podem contratar um celebrante para fazer isso. E você também está escrevendo um livro, né? Sim, estou escrevendo. Está saindo o livro das 100 Travas no Coração, que é o livro das crônicas que estavam no blog, algumas inéditas que vão sair só no livro. E vai sair, acho que no final do ano, comecinho do ano. Daí vai estar no site também, vou divulgar nas redes sociais. E aí vai ajudar também as noivas a entenderem um pouco desse universo dos relacionamentos. E é interessante, né? Porque como você tem esse background de jornalismo e ainda assim o blog, que é todo poético e romântico, fez todo sentido essa carreira de celebrante, né? Falar de amor e de casais. E parece que, pelo que você comentou comigo, o material do livro é tão legal que você recebeu até apoio da Secretaria de Cultura, né? Sim, o livro foi um projeto do Promic, né, daqui de Londrina. A Secretaria de Cultura gostou, né, que são várias crônicas baseadas nesse universo dos relacionamentos, voltado para o público feminino, e aí aprovou e cedeu uma bolsa para que o livro seja construído. Quer dizer que é muito bom, então. Sim, eu espero que sim. Espero Quando que todo mundo fica goste. Pronto? Então, acredito que no final do ano e início do ano que vem. A gente já começou o processo de produção, edição, diagramação, e daí depois acho que já vai fazer o lançamento. Aí vou divulgar pra vocês também. Ah, é legal. Eu quero ler. Você quer fazer uma pergunta? Não, eu ia perguntar a respeito do material, né? Porque a gente falou de livro e tal. Sim. Você tem coisas lindas que você personaliza tudo pra cerimônia, né? Sim, você então um dos diferenciais das 100 Travas no Coração é que além da gente fazer o texto da cerimônia, eu levo um material para ler o texto da cerimônia num material personalizado. Porque assim, se eu levasse num papel sulfite, meio rasurado, não tem todo esse contexto da personalização. E além disso, eu entrego o texto da cerimônia para os noivos. Porque uma experiência que eu tive é que muitos falam que lá na hora eles se atentam aos detalhes, mas às vezes estão tão nervosos que não pegam tantas coisas. E eles queriam ler muitas coisas, eles queriam reler a história deles, então eu entrego o texto, tudo que foi lido, da mesma forma, eu entrego no mesmo papel personalizado para os noivos em uma papelaria,
para que eles possam ler na lua de mel, depois de 10 anos, 5, e ter a história deles ali. Dá pra fazer aquela caixinha também, tipo, a cada aniversário a gente abre. Exatamente. A gente vai mostrar o material, mas antes um PS, que o Thiago até comentou ali, ó, aí que entra o vídeo. Além desses, eu acho super legal essas lembranças, né, pra você, que você pode tocar e guardar numa caixa, muito legal. Exatamente. E o vídeo também é fundamental, você ter um vídeo desse momento, né, porque todo mundo chorando, se emocionando, uma história tão importante pra ser registrada pra sempre. Vamos ver um pouquinho desse seu material? Vamos. Nosso assistente, por favor, Carlos. Obrigada. Então, esse aqui é o livrinho que eu levo pra cerimônia. Que ele, aqui vai o texto da cerimônia, tá até com a cerimônia do último casamento ainda. E aí é um papel todo personalizado. E aqui eu digito o texto da cerimônia pra ir lendo lá durante. Então esse é o livrinho que vai. Ele esse é que você personalizado. lê, né? É, o que eu leio lá na hora. E ele que fica pros noivos? Não, esse não fica. Esse é o que eu levo e aqui eu troco o texto. Esse aqui é o envelope. Esse envelope é o que vai o texto da cerimônia. Aí depois que eu li, né, no textinho, no livrinho do amor que eu chamo, eu insiro o texto da cerimônia aqui e entrego depois pros noivos com um bilhetinho personalizado, geralmente com a história que eu tive com eles, porque geralmente eu acabo tendo uma relação de amizade, assim, com os noivos, porque são vários encontros, mesmo que eu faça por Skype, eu acabo criando uma relação, sabe? Então daí depois eu entrego, e daí tem um lacre de cera, esse daqui já tá feito, daí eu faço na hora e entrego pros noivos, então é uma coisa assim que acaba sendo um mimo mesmo, um carinho em relação a tudo que a gente viveu nesse período ali. Legal. Depois dá pra, os noivos podem guardar junto com o álbum das fotos, exatamente. Né? Deixar um espacinho Deixar lá um espacinho, é bem isso. E é muito legal porque você percebe esse amor em todos os detalhes, inclusive no material, no estudo da história do casal, para poder apresentar uma cerimônia super personalizada e que todo mundo vai se identificar, o casal vai se emocionar, né? Porque é realmente o que eles são ali. Então eu acho super legal. Se você se identifica com esse tipo de cerimônia, quer contratar um celebrante, eu vou deixar o link aqui embaixo do Sem Travas no Coração. Eles têm uma página no nosso guia de fornecedores onde você pode conhecer mais a respeito e entrar em contato para solicitar um orçamento. Obrigada, Isa, por esse bate-papo. Obrigada a vocês. Super esclarecedor. E você fica de olho nos próximos vídeos aqui do canal, deixa o seu like e compartilha esse vídeo se você gostou. Até a próxima!